Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é relativamente muito discutido, mas pouco estudado, que é a famosa inflação médica, né? Alguns atuários, algumas operadoras, elas sempre consideram em seus custos, né, na hora de fazer uma análise de sinistralidade, o impacto da inflação médica, né? Esse impacto é principalmente gerado quando os procedimentos autogerados, ou seja, o próprio médico executa, eles sofrem um reajuste de preço por causa dos insumos. Então a inflação médica ela está muito associada a isso e ao custo, né, de órteses e próteses. Né? O valor das órteses e próteses ele nunca é o mesmo, né? Se você cotar com 10 fornecedores, você vai ter 10 situações de preço diferentes. E é um mercado muito específico, né, de alta tecnologia, que envolve desenvolvimento, pesquisa. E a indústria nacional, ela não é capaz ainda de atender 100% da demanda que a gente tem. Então, muitas peças são importadas ainda. Então, existe um fator muito grande e determinante disso. Fora aqueles procedimentos, por exemplo, de fasectomia, que é a colocação da lente da catarata, né? Eles vêm, muitas vezes o médico exige que se utilize lente X, Y ou Z no lugar daquela que é coberta pelo plano de saúde, né? Que está no rol de procedimentos. Então isso acaba, como o paciente é a parte mais vulnerável na relação médico-paciente e é uma relação de confiança, então a maioria deles, das operadoras, fazem um reembolso simbólico do valor da lente para que não caia um custo excessivo para o paciente. A maioria das lentes elas são nacionais mesmo, né? Eles falam importadas, mas se é entregue como se fosse uma importada, né? Na verdade, é uma questão de visão de mercado que a gente vê em auditorias, em análise de estudos econômicos. Para o médico não é tão interessante é, co- ganhar em cima de uma lente dita nacional, né? Ele quer passar uma confiança de que o importado é melhor. E, na verdade, a tecnologia é a mesma, né? Só muda a embalagem, como diz o outro. Então a gente tem esse cenário todo de inflação médica. A inflação médica se dá muitas vezes principalmente em hospitais e clínicas, por causa dos insumos de materiais e medicamentos que sofrem reajustes periódicos de preço, né? Principalmente os preços de fábrica disponibilizados tanto no Brasins quanto da CEMED, muitas vezes eles estão divergentes dos valores disponibilizados pela Câmara Médica, né, a famosa CEMED. E então isso acaba impactando no custo, né, assistencial daquele beneficiário. Então a inflação médica, propriamente dita, ela é um conjunto de fatores que muitas vezes ele é difícil de controle, difícil de acompanhamento, difícil de monitoramento, né? A gente tem registros novos de produtos todos os meses, né? Que são incluídos na tabela da CAMED. E a gente encontra uma certa dificuldade das operadoras de negociar a tabela de materiais e medicamentos porque ela não tem um poder gigante de negociar isso. Então ela negocia o padrão do mercado, que é o Brasins e Simpro. E essas tabelas, elas são muito mais caras do ponto de vista do, do preço do que realmente o custo efetivo de manutenção e armazenamento daquele medicamento no hospital. Então isso acaba gerando um gap muito grande de valorização dos procedimentos. E as tabelas Brasins e Simpro, elas são extremamente difíceis de manter, né, num esquema de validação, porque a Simpro
e a Brasíndice principalmente, elas têm diversas inconsistências, principalmente cadastrais. A Brasíndice, a qualidade cadastral dela não é tão boa assim, né? Elas alegam que as informações são repassadas pelo fabricante e tudo mais, mas não é bem isso que a gente observa, né? A gente observa que existe um descompasso muito grande entre o preço de fábrica, o preço médio ao consumidor e o medicamento genérico, né? Até porque cada estado adota uma base tributária diferente, né? Então é muito complexo você avaliar para um país inteiro, para uma operadora que trabalha nacionalmente, né, com custos diferenciados, essa relação. E a maioria das operadoras que trabalham nacionalmente, elas têm que considerar também a sua carga tributária, né, a carga de materiais, medicamentos. Então não existe uma central de medicamentos mantido pelas operadoras para fornecimento direto aos seus prestadores de serviço. Seria o ideal, né? Seria o ideal porque uma operadora, se ela compra, por exemplo, 500 caixas de dipirona, é claro que ela vai obter uma margem de valor significativo e ela vai poder dispensar para um hospital X da sua rede credenciada aquele medicamento. Por isso que se investe tanto em recursos próprios dentro da saúde para exatamente tentar diminuir essa inflação médica, né? Mas na verdade a inflação ela é um comportamento, né? É a oferta e a procura, né? Então se você tem ofertas muito altas de medicamentos, o valor costuma ser baixo. Mas se você tem ofertas poucas daquele medicamento, e principalmente nessas épocas de pandemia, a gente viu uma curva de preços ascendente, né? Medicamentos, por exemplo, como anestésicos, os fentanil da vida, eles subiram muito de preço, né? E a gente pode acompanhar isso tanto pela Brasília quanto pela Simpro. Então a gente acaba tendo uma série de dissonâncias, né, sobre esse conceito de inflação médica. A gente fala muito disso, mas a gente entende pouco quais são as origens, quais são os sentidos dessa inflação médica e para onde que a gente pode tentar controlar a inflação médica. Na verdade, material e medicamento, eles são muito mais de uma relação de contrato com um prestador, né, de serviço do que realmente uma relação de força e ganho. Então a maioria dos prestadores eles negociam sempre Brasíndice e Simpro. E isso acaba, né, aumentando o custo de materiais e medicamentos da operadora porque ela simplesmente ela não tem controle sobre aquela valorização, né? Se você usa preço de fábrica, você tem uma margem de valor. Se você usa preço de médio do consumidor, você tem outra margem de valorização. Então isso acaba impactando no custo do seu sinistro. A parte dos honorários médicos geralmente não é um motivo de inflação por si só, já que os procedimentos eles podem ser negociados com os seus prestadores, né? Tanto utilizando uma base padrão da CBHPM, definindo os valores de porte, ou num padrão, né, de valorização real daquele procedimento, né, sem definir porte anestésico. Você fala assim, olha, eu vou te remunerar, por exemplo, uma consulta em pronto-socorro, R$ 105. Então, durante um ano, não importa qual que vai ser o custo efetivo total, a sua remuneração de, de consulta em pronto-socorro vai ser R$ 105. Ela vai se manter estável por muito tempo. Então essa inflação médica, geralmente ela não pode considerar a parte de honorários médicos, né? Porque isso aí tá em contrato. Se for repactuado, isso precisa de um aditivo. E geralmente você não faz aditivo de toda a tabela de procedimentos, que não é viável, né? Por mais que os hospitais sejam grandes e consigam cumprir todos os procedimentos do rol de coberturas
da ANS, muitas vezes eles não têm equipe ou tecnologia para fazer aquilo tudo. Então, os procedimentos negociados, você não negocia simplesmente toda a tabela TUS, né? Você negocia itens da tabela que aquele prestador tem a capacidade técnica de realizar. E isso geralmente não é feito de uma maneira correta, né? A parte de contratualização, né? A parte comercial com a rede credenciada, geralmente ela se apresenta o rol de procedimentos todo e não se compactua os valores corretamente. Então você tem uma série de dificuldades, né, para falar que aquele hospital atende todos os procedimentos e na verdade ele atende é, 60, 120, 200 procedimentos. Então essa análise, essa inteligência do mercado, ela é um fator para impedir a famosa inflação médica, porque você vai conhecer exatamente a estrutura do prestador e a capacidade que ele tem de resposta para aquele procedimento. Então, você conhecer de perto sua rede credenciada é tão importante quanto você fazer a gestão correta de relacionamento com essa rede credenciada. E, novamente, né, a importância dos custos assistenciais estarem todos dentro daquela faixa controlável, né? Ou você fornece medicamentos para aquele prestador, ou você fornece a OPME, você faz uma regulação de OPME mais rígida, né? Você pede a cotação dos preços, mas você também faz cotação com diferentes fornecedores para você ver se aquilo ali realmente está dentro da realidade de valorização. E existe, né, até uma investigação feita pelas agências do governo, né? Foi uma CPI, a CPI da máfia das órteses e próteses, que acabou gerando um processo enorme no CAD, que ainda está em tramitação, né? Ele ainda não foi finalizado 100%, e que comprovou realmente a existência de uma máfia de aquisição e disponibilização de órteses e próteses, né? E isso mostrou a fragilidade do negócio de saúde em termos de aquisições e mercadorias. Então a gente tem um cenário muito complexo, né, para a gente definir. A gente tenta falar como inflação médica, mas na verdade é inflação de insumos, né, insumos de saúde. Não deixa de ser uma inflação médica, mas ela não é o componente básico, né, do que pode ser considerado como inflação médica. Inflação médica você tem que entender que tem honorários, tem taxas reajustadas frequentemente. Então é muito difícil você definir como só um elemento nesse fator. Eu acredito que a gente ainda vai chegar numa posição do mercado da gente conseguir fazer negociações de materiais e medicamentos com os fornecedores, ou através de fornecimento direto, ou através de compras nacionais e você fornecer aquilo ali para o seu prestador de serviço, né? É uma tendência que eu acho para as operadoras grandes, muito grandes, com uma operação muito gigante, elas já fornecerem, por exemplo, os medicamentos básicos para a sua rede credenciada, utilizar nos seus beneficiários, e essa gestão de estoque ela ser compartilhada, né? Você, por exemplo, vai entendendo as demandas daquele prestador XYZ, faz um levantamento daquilo que é mais consumido, prepara um estoque regulador para aquilo, né? E você faz as compras através dessa central de regulação de medicamentos. Você vai tender a ter uma margem menor de custo efetivo e você controla, de certa forma, a despesa assistencial dessa forma. Sobre as operadoras estarem migrando para o modelo de, de rede direta, né, da sua própria rede, eu tenho algumas críticas a fazer sobre isso. Esse modelo não é para todas as operadoras, né? Tem operadoras que são muito pequenas, então para elas fazer uma atribuição específica de prestadores
né? De ter que construir um hospital, construir um ambulatório, é um custo muito alto, né? Tanto operacional, quanto físico, quanto gerencial. São duas visões totalmente diferentes no mercado. Uma coisa é a operação daquele hospital, ou daquela clínica, ou daquele laboratório que for. E outra coisa é a operação dentro da operadora. Então você tem que ter equipes muito disciplinares para tratar disso, né? Você tem que ter equipes diferentes, com conceitos diferentes, que elas consigam acompanhar aquilo e entender que o resultado daquela operação não gera lucro, né? Ela gera despesa, mas a despesa é controlada. E a gente vê esse crescimento de hospitais gigantes, das grandes redes hospitalares, como um mecanismo de intervenção de preço, né? Você vê uma operadora igual um hospital, por exemplo, igual Mater Dei, Notre Dame, Redditor, eles investirem em M&A para crescer o seu volumetria, né, e tentar diminuir seus custos para aumentar a sua rentabilidade frente ao mercado, é uma coisa muito impactante, né? Isso está impactando o mercado e o credenciamento das operadoras. Então, claro que você quer ter melhor experiência para o seu beneficiário, mas muitas vezes você não consegue, porque simplesmente aqueles hospitais, aquelas redes, elas impõem as tabelas que elas querem, né? Então, por exemplo, se você compra uma dipirona, um comprimido de dipirona a 10 centavos, a operadora pode cobrar 1,20. E aquele hospital, né, desculpa. Ele pode cobrar 1,20 e você ser sujeito a essa imposição porque eles têm força, né, de mercado. Todo mundo quer ser atendido por um hospital de referência, né, um hospital de grife, né, com a melhor hotelaria, com a melhor experiência do usuário, e você acaba sendo sujeito às imposições deles sobre o seu credenciamento. Por isso que é muito difícil você ver um plano de saúde grande, nacional, aceitar facilmente essas particularidades dos hospitais grandes, né? Eles limitam o máximo o contrato possível para que ele fique bem específico e bem segmentado. O que é uma pena, né? Porque se os hospitais grandes vissem nas operadoras como uma fonte recorrente de receita e não simplesmente uma fonte de atendimento eventual, até pelas próprias restrições que eles fazem, o mercado ia ser muito melhor, né? A gente ia ter uma rede credenciada de alta complexidade, de média complexidade, muito mais sólida do que é hoje. E as operadoras pequenas não conseguem bancar uma negociação de um Albert Einstein da vida, de uma Redditor, de uma Mater Dei. Se houvesse flexibilização tanto do prestador quanto da operadora, eu acho que a gente chegaria num bom termo. Mas inflação médica é basicamente um conceito muito abstrato que ele precisa de ser analisado de N formas e de N aspectos. A inflação médica ela varia de estado por estado, ela varia de cidade por cidade. Então não é simplesmente você dizer que você tem uma inflação médica alta na hora de reajustar os seus produtos, porque na verdade você tem que fazer isso com base em critérios estritamente técnicos. E quando você se debruça junto com seu atuário sobre isso, você passa a ter uma visão muito mais direta daquilo que é o seu risco assistencial e a sua margem de lucro, né? É isso que a gente tem para refletir hoje. Um excelente dia para vocês, fiquem bem. Bom dia, inscrevam-se no canal, clique no joinha, dê o seu like, comente, é muito importante para a gente. E não passarão.